Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do relacionamento afetivo das pessoas separadas. Eu já falei dos solteiros, já falei dos casados e hoje eu gostaria de conversar com vocês que já estão separados, mas não só, mas para aqueles também que estão em crise no casamento, que querem fazer uma avaliação do seu casamento ou que querem entender porque algumas coisas não estão dando muito certo. Vamos lá, vamos tentar achar esses motivos. Quais são os motivos da sua separação? Vou falar de diversos motivos que podem ter acontecido e você vê se você se encaixa em alguma delas ou em nenhuma delas. Motivos mais comuns, né? São centenas, mas os mais comuns. Traição. Você já foi traída? Ou traiu? E isso levou à separação? Ocorreu algum abuso ou violência? E não falo de violência física, não. Violência emocional, violência financeira, patrimonial, tem diversos tipos de abuso e de violência. Você passou por isso. Desilusão. Muitos casamentos se acabam, né? Tem muita separação, porque a pessoa acreditava que era uma coisa, o casamento, e chegou lá dentro e viu que era outra coisa. Muita gente se desilude com o casamento. Falta de comunicação. Muitos problemas de comunicação, às vezes pequenos problemas, se você não acerta no casamento, acabam em separação. Ele não me ouve, ela não me ouve, eu não entendo ele, ela não me entende, e a gente briga demais e acaba se separando. Tem até um tal de incompatibilidade de gênios. Isso aí é uma coisa até para a gente discutir depois, né? Mas o gênio não combina. Ele é muito estressado, eu sou muito calmo, ou eu sou muito estressado, ele é muito calmo. E eu quero fazer uma coisa, ele quer fazer outra, e o nosso gênio não bate. Não tem jeito de a gente se dar bem. Falta de amor. Gente, tem casamento que o amor acaba, sabe assim? Começa bem pra caramba e depois acaba. Pode acontecer. Então são centenas de motivos para acabar um casamento. Eu queria avaliar com vocês 3 estágios, 3 períodos do casamento que podem levar a uma separação. O início, né, cheio de expectativas, no meio do casamento, que é aquela convivência diária, convivência no dia a dia, né, convivência nos problemas, e o final. Por que terminou o casamento? Vamos começar do início. O início é muito gostoso, gente. O início é muita paixão, muitos sonhos, muitos planos, né? Quem não casa tendo sonhos, tendo planos, né, fazendo aquela parceria com o seu companheiro, né? Ele é muito parceiro meu, eu sou muito parceiro dele ou dela, né? Queremos formar uma família, ter diversos filhos, ou 1, ou 2, ou 3, né? Então querendo ter a família. Ele é muito carinhoso comigo, a gente tem muito carinho um com o outro, né? Tem muito tesão também, sabe? É só encostar, é só triscar, é só ir assim, que coisa maravilhosa que é um começo de relacionamento, um começo de casamento. Ele cuida de mim, eu cuido dele, a gente se cuida, é muito gostoso conviver com ele. A gente se escuta, né? Eu falo, ele me escuta, ela fala, eu escuto, eu tenho muita paciência com ele, ele tem muita paciência comigo. Olha que gostoso que é o começo de um casamento. Normalmente é assim, não estou dizendo todos, tá? Mas no geral é assim. A gente faz muitos passeios, a gente passeia muito junto, a gente faz muitas viagens, a gente vai à festa, temos amigos em comum. Que começo gostoso. Aí nós vamos para o meio, né? Na época do meio do casamento. Como é que foi o meio, né? Ali tem um convívio com a realidade. Como que nós convivemos com a realidade do dia a dia? As dificuldades diversas que aparecem, né? As contas para pagar. Não é só amor, não é só sexo, não é só paixão, parceria. As contas chegam. Como que a gente se vira com isso? A falta de dinheiro, o desemprego de um dos dois, do casal, ou até do casal, mas só de um dos dois que estiver desempregado, quantas dificuldades isso gera para o casal, né? O excesso de trabalho também. Às vezes os dois trabalham, né? Os dois trabalham e não tem tempo um para o outro. O trabalho exige demais e isso vai afastando o casal. Filhos, quando os filhos chegam, todo mundo, ai, que legal, que maravilhoso que são os filhos e tal. E é maravilhoso, porém, exige muito mais dos dois, né? Quase não perde muito
tempo pessoal de um com o outro. Por quê? Porque tem que cuidar de uma outra pessoa, tem que cuidar de um outro ser humano. E aí a convivência entre os dois, às vezes, se afasta muito mais. A mãe tem que dar uma mamar, tem que dar uma comida, tem que fazer isso, aquilo, acordar à noite e tal. E o pai também tem que fazer isso, mas também tem que trabalhar, e aquela correria. Então isso dificulta o relacionamento que vinha sem os filhos. Com os filhos fica muito mais difícil, né? E quando as famílias, né, na convivência do dia a dia, as famílias interferem no casamento. Eu já vi muitas famílias que acabam com o casamento, ou do filho ou da filha, né? Por ciúmes, por competição, por seja lá por que for. As famílias interferem também. Como vocês lidaram com isso? O convívio com o parceiro, as dificuldades no relacionamento. Como que vocês trabalharam isso também, né? Os afetos. O carinho foi acabando, foi diminuindo, não saiu mais de abraçadinho, não saiu mais de mão dada, né? A empatia diminuiu, ele não consegue se colocar no meu lugar, ela não consegue ver a minha dificuldade que eu passo, não se coloca no meu lugar, só pensa nela ou só pensa nele. Isso vai atrapalhando, né, o convívio entre os parceiros, entre os amantes, entre o marido e mulher. A escuta diminui muito. Eu falo, ele não me escuta, eu falo, ela não me ouve, né? Não me escuta, né? O cuidado de um com o outro, tá doente, mas eu vou trabalhar, fica aí, cuida das crianças, tá doente, mas eu tenho meus compromissos, e o cuidado começa a ficar em segundo plano. Como é que vocês, agora, os parceiros, como é que vocês elaboram os planos? No começo a gente tinha planos em comum. Era tudo igual, era tudo bonito, era tudo maravilhoso, a gente queria caminhar para o mesmo lado e tal. Só que a vida vai mudando, né? Como é que é agora o estudo da mulher? Como é que é o trabalho do homem, o estudo do homem, o trabalho da mulher? Como é que a gente adapta tudo isso? Nossos planos são diferentes. Eu tenho um plano de carreira, você tem um outro plano de morar na praia, seja lá o que for, né? A gente tem planos diferentes. Como é que a gente administrou isso? Como é que a gente fez essa negociação profissional, material, financeira? E uma coisa que no convívio acaba com o relacionamento, ou deve ter acabado, isso deve ter acontecido. Começa a diminuir, ou quase que acabar, o respeito entre um e outro parceiro. Começa a diminuir muito a paciência de um com o outro. E uma coisa que quando a gente perde é difícil de você continuar casado. A admiração de um pelo outro. Quando você perde a admiração pelo seu marido ou pela sua esposa, é um negócio terminal. É uma relação terminal. Porque você, quando está com um parceiro que você admira, quando você está com uma parceira que você admira, é muito legal, é muito gostoso, é maravilhoso. Quando você perde aquela admiração, e você começa só a ver defeitos, só a ver coisas ruins, isso é o começo do fim, né? E no final, como é que foi a etapa final? Vamos refletir sobre o final do casamento, né? Quais foram os motivos principais da separação que você identifica? Né? Você olhou o teu casamento, analisou o teu casamento e fala, os motivos que levaram à separação são esse e esse. Você consegue identificar? Porque muita gente não consegue. Por que vocês não conseguiram entrar num acordo? Né? Como é difícil fazer acordo às vezes, né? Então, um tem que ceder, o outro tem que ceder. Como foi isso? Vocês conseguiram fazer acordos por um tempo e depois não teve mais acordo? Por quê? Quanto tempo durou esse processo de separação? Porque muita gente fala assim, eu separei, durou um mês e tal, já separei. O outro fala, não, eu quando eu peguei a traição, alguma coisa mais drástica assim, né? Separei, demorou um mês, 2, 3. Tem gente que eu converso que demorou 5, 6, 10, 15 anos a separação. Ficou naquele processo de vai e volta, ficou naquele processo de vai dar certo, a gente vai continuar, ele não é assim, ou ela não é assim, eu não casei com essa pessoa, foi outra pessoa, como é que é? Isso foi se alongando, né? E a dependência emocional, a dependência econômica, a dependência, né, material, às vezes esse tempo demora de um dia a 10, 15 anos.
quanto tempo o seu casamento demorou, depois que você descobriu que já tinha acabado, demorou para vocês se separarem. Uma coisa importante também, quem propôs a separação? Isso tem muita influência. Se foi você que propôs a separação, é uma coisa, você se sente de um jeito, você se estrutura de um jeito. Se foi o outro, é bem diferente. O outro que falou assim, ó, eu não quero mais ficar com você, estou indo embora e acabou. Então quem propôs, é bom você analisar, é bom você entender que isso tem uma influência emocional, afetiva, psicológica muito grande também. Quem sentiu mais a separação? Foi você ou foi ele? Ou ela? Quem sentiu mais emocionalmente essa separação? Isso. Sempre tem um que sente mais do que o outro. Então, analise aí quem sentiu mais. Se foi você ou se foi eu. Quais foram os sentimentos mais fortes que você teve? Normalmente, eu converso com muitas pessoas e tal, né? E eu vejo que a mulher, principalmente a mulher, ela sente muita culpa de ter separado. Parece que ela não fez o suficiente, parece que ela não deu o suficiente, parece que ela não se esforçou o suficiente. O homem não tem muito isso não, tá? Mas a mulher tem muito isso, né? Ela carrega muita culpa, parece que ela teve uma falha no casamento, né? E ela briga muito, luta muito para continuar o casamento. Mesmo sabendo que não tem mais jeito, né, que não dá mais, ela fala, não, mas eu acho que ainda tem um jeito. E quando ela não consegue, ela se culpa. Outro sentimento que as pessoas têm, nas pessoas que eu converso, é muita revolta, muita raiva do outro. Porque não esperavam isso da pessoa, não queriam se separar, achavam que ia tomar um outro tipo de atitude e a pessoa simplesmente virou as costas, foi embora, ou brigou e não quis mais saber. Então, sentimento de revolta, sentimento de raiva. Um outro sentimento que eu vejo bastante também é um sentimento de alívio. Tem pessoas que sentem um certo alívio quando separam. Parece que era um peso que tirou das costas, assim, sabe? Aquele cidadão, aquela pessoa meio parada, meio que já não tinha mais o que fazer, parecia que estava um peso nas costas. Ele ou ela, tá? Eu sempre falo mais voltado para as mulheres, que é meu público, mas os homens também. Então tirou um peso, sentiu um alívio. Tem gente que tem um sentimento de liberdade muito grande. Eu já vi várias pessoas, né, que se separam, até que se ficam viúvas, né, que você sente aquela liberdade de a pessoa ter ido embora, a pessoa ter saído da sua vida, né? Agora eu consigo ser eu consigo fazer o que eu quero, consigo chegar a hora que eu quero, comer o que eu quero, ir nos lugares que eu sempre quis visitar, sempre quis viajar e eu não conseguia enquanto estava com a pessoa. Então sente aquele sentimento de liberdade, né? Saiu de uma gaiola, saiu de uma prisão. Também tem isso. E para a gente não se alongar muito, tem a questão também da aceitação. Tem muitos casamentos que as pessoas saem e falam assim, meu, acabou. Não dá mais para a gente ficar junto. Tudo bem, né? Vamos seguir a vida. Que, né? Você gosta de mim, eu gosto de você, você é uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, mas não dá para a gente viver junto. Né? Aceitamos, fizemos lá um acordo e vida que segue. Antes disso também tem uma outra, junto com isso tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Quem mais perdeu na separação? Eu tenho quase certeza de quem perdeu, mas eu faço essa pergunta para vocês refletirem também, né? Porque normalmente num país que é machista, né, misógino, machista e tudo, a mulher sempre perde mais, porque o homem está protegido pela cultura machista. Né? Ele pode entrar no casamento, fazer o que quiser, vira as costas, vai embora e tchau. A mulher fica com os filhos, normalmente, né? Fica com o cuidado das crianças, com a educação, com a saúde, com a infraestrutura de cuidar e tudo, ainda tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que fazer tudo. Então, no geral, quem mais perde é a mulher. O homem perde também às vezes e tal, mas ele... Né? Eu sou homem, eu sei como é que é isso. Né? É muito mais fácil para o homem ele virar as costas e seguir sua vida em frente, né? E vir visitar os filhos, ajudar a mulher financeiramente e tal, mas isso é um mínimo perto do trabalho que é educar os filhos, cuidar de casa, cuidar de todos os compromissos das crianças, e roupa, e escola e tudo, e ainda ter que trabalhar e pagar as contas. Não é fácil. Eu acho que a mulher perde muito. Mas analise vocês aí também.
Então, gente, se vocês gostam das nossas reflexões, não esqueçam de dar o like, seguir o canal, compartilhar com os amigos, né? Passar esse vídeo, porque pode ter gente que vai gostar, que está precisando de ouvir umas palavras, que não consegue fazer uma terapia, mas que quer entender tudo aquilo que está passando. E esse vídeo pode ajudar a ter uma pequena compreensão. Dê uma força para o canal aí. Vamos para as reflexões finais, porque já está ficando longo esse vídeo, então vamos ser um pouquinho mais direto. Vamos começar com uma frase, com uma reflexão. Ninguém erra sozinho. Ninguém acerta sozinho. Se vocês acertaram, acertaram juntos. Se vocês erraram, erraram juntos. Não tem culpa, tem responsabilidades. Não fique se culpando ou não culpe o teu parceiro pela separação. Veja qual foi a responsabilidade dele na separação e qual foi a sua responsabilidade também. Cada um tem um pouco. E quando vocês entendem isso, o próximo relacionamento fica mais fácil. Se vocês só ficarem se culpando ou culpando o outro e não entenderem o que aconteceu, vai ser muito mais difícil o próximo relacionamento. Ou então ele só vai se repetir. Tem que entender que o início sempre é bom, é gostoso, tem amor, tem sonhos, tem expectativas, tem esperança. O meio é sempre mais difícil no relacionamento. Você precisa se adaptar mais, se adaptar ao outro, se adaptar às situações. Tem muitos conflitos, né? Você tem que negociar demais os conflitos. Você é uma pessoa disposta à negociação? Você aprendeu a negociar? Você aceita uma negociação? Isso aí faz parte do meio. Se você não aprendeu, aprenda, porque senão no próximo vai repetir os mesmos erros. Você tem que também mudar muito. Você durante o casamento, no início do casamento você era uma, no meio você é outra, no final você é outra. Você e o teu parceiro não são as mesmas pessoas, não é a mesma situação, muda muito. E você, está preparado para a mudança? Aceita mudar alguma coisa, na sua personalidade, no seu jeito de ser, nos seus planos, nos seus valores? Como é que é isso? Isso tudo influencia também no começo, no meio e no final. Todo final é frustrante, gente. Ninguém sai num casamento, num relacionamento duradouro e acaba e sai comemorando. E sai dizendo que deu tudo certo, que ela acertou, que o outro errou, que o outro era isso, e sai vitorioso. Ninguém sai vitorioso. A gente perde. Perde uma pessoa amada, perde um relacionamento, perde alguma coisa. Aí ficam dois sentimentos na cabeça da pessoa. Eu quero conversar com vocês agora, que é muito importante, hein? Prestem bem atenção nisso. A separação pode ficar um sentimento de final, de perda, de acabou tudo, o homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, não vai dar certo nunca, ou pode ser um recomeço, uma nova oportunidade, uma nova fase da sua vida. É uma chance de você mudar tudo, começar tudo de novo e começar melhor, começar bem. Porém, prestem atenção a algumas recomendações do Maurici. Supere a perda e a solidão momentânea. Vocês vão sentir a perda, vão sentir aquela solidão, falando, nossa, ele estava aqui todo dia e tal, agora não está mais. Como é? Aquela solidão momentânea vai te cobrar muito. A perda de uma pessoa, que a gente sente que é uma perda mesmo, vai te cobrar muito. Mas resista. Não tente reconquistar o seu ex-marido enquanto não curar as feridas emocionais e a dependência afetiva. Porque muitas vezes você vai tentar reconquistar, não, ainda vai dar certo, ele vai voltar mudado, ele vai melhorar. Como se nos últimos 15 anos ele pudesse mudar e não mudou, mas agora ele vai mudar. Mas o que é isso também? São muitas feridas emocionais que ficaram, que você quer curar e acha que só com ele vai curar. E às vezes é o contrário, é sem ele que você vai curar. A tua dependência afetiva dele também, você pode e deve superar. Porque senão vai voltar e vai ficar dependente de outra pessoa do mesmo jeito. Não tente substituí-lo, se vingar ou persegui-lo. Tem muita gente que eu converso que sai de um relacionamento e já vai para outro, já substitui para outro. Sem pensar, sem refletir, sem avaliar o que foi. Não consegue ficar sozinho. E aí substitui. E às vezes substitui por um pior, tá? Com todo respeito. Tem gente que
não é boa em substituição e eu não aconselho substituir. E outras pessoas querem se vingar do ex-marido, da ex-esposa, e saem com outras pessoas e fazem besteiras e tal, e se arrependem profundamente. Então se vingar é a mesma coisa que tomar um remédio ruim, né? Tomar um veneno e querer que o outro passe mal. Né? Não façam isso, não se vinguem. Tentem superar isso. E não tente perseguir o seu ex-marido ou sua ex-mulher. Esse negócio de você separar e ficar entrando nas redes, stalkeando, olhando o que está fazendo, se está namorando, se está saindo, isso é terrível. Você não consegue adiantar a sua vida e conseguir dar um passo na sua vida se você ficar olhando para o passado, olhando para o outro, olhando para o sucesso ou insucesso do outro. Siga a sua vida. Aprenda a viver em liberdade, a ter autonomia. Eu sei que é difícil, gente. Parece que é fácil, né? Agora eu estou livre, agora tá. Mas você foi casado 10, 15, 20, 30 anos. Teve uma vida numa gaiola, teve uma vida, assim, conviveu num certo cercadinho. Agora acabou todo o cercadinho e fala assim, vai, voa. Voar para onde? Fazer o quê? Liberdade não é tão simples assim. Você tem que construir, tem que aprender a conviver com ela. Você tem que aprender a viver com você mesma, sozinha, e buscar um outro parceiro que colabore, que contribua, que ajude. Mas primeiro é você com você mesmo. Enquanto não conseguir isso, não tente substituir aquela pessoa que você perdeu. Se cuide, né? Vai se cuidar, aparência física, vai fazer uma academia, né? Vai mudar os hábitos alimentares, os hábitos sociais. Se cuide, melhore sua autoestima. Veja o que você pode fazer para melhorar sua autoestima. Faça planos para o futuro. Não fique no passado, só remoendo coisas do passado. Se tivesse, se fizesse, se ele voltasse, se eu voltar. Não. Vida que segue. Faça planos para frente. Não dependa, gente, de ninguém para ser feliz. Você tem que ser feliz e o outro tem que vir ser feliz com você. Sabe? Trazer felicidade. Ninguém traz. Ou você tem, ou vai ser difícil você achar na outra pessoa, sabe? O outro vem para complementar, ele não vem para te trazer alguma coisa, ele vem para complementar o que você já tem. E se você não tem, conquiste. Vá atrás da sua felicidade. E se precisar de ajuda, gente, faça terapia. Pode parecer que é uma coisa que não ajuda muito, muita gente fala, isso aí, conversar com alguém só, isso não adianta nada. Terapia ajuda quando você não consegue caminhar sozinha, quando você não consegue talvez compreender bem o que aconteceu, porque como você está no meio do furacão, fica difícil você entender o que está acontecendo. Uma pessoa de fora, uma pessoa, sabe, que não tem aquele compromisso afetivo, emocional com você, pode ver sobre um outro ângulo e te ajudar a compreender essa situação. Então, se vocês gostaram, dá um like aí, compartilhem, sigam o canal e reflitam antes de começar um novo relacionamento. Se curem. Grande abraço para vocês e até a próxima.